Oi pessoal, aqui é a Jéssica e tá na hora do episódio 6 do nosso Clube do Livro aqui no YouTube. E eu quero saber de você, tá gostando desse livro, A Descoberta das Bruxas? Assim, opinião sincera, em alguns momentos eu acho a escrita um pouco arrastada. É como a autora estivesse detalhando coisas demais que às vezes não precisa detalhar, sabe? Porém, todo o enredo da história tá me fazendo surtar. E se você ainda não tá nessa, pega o livro agora, porque a história tem potencial e parece que vai melhorar cada vez mais. Esses primeiros capítulos, eles estão dando a introdução, né? Nos apresentando os personagens, nos apresentando a história da Diana, montando a base para o que vem a seguir. Então, nesse episódio em específico, a gente é apresentado a um outro personagem, que é um demônio que se chama Agatha Wilson. Então, hoje eu vou ler o capítulo com toda a paixão e depois a gente faz um bate-papo rápido. Então, pega o seu livro, um chocolate quente e bora para Oxford. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho agora. E se você ama fantasia, ama romance, esse clube é o seu lugar. Vamos lá? Vamos mergulhar. Então, o capítulo 6 é mais um capítulo introdutório para essa história que a Débora quer nos contar, a trama da saga que ela está desenvolvendo. Então, nesse capítulo 6, a gente é apresentado a um ser misterioso, uma mulher chamada Agatha Wilson, que é um demônio, que também está interessada no Ashmole 782. Quem é essa? Porque esse manuscrito está atraindo todo mundo, vampiros, demônios, bruxos, e a Diana, ela está cada vez mais cercada. Então, eu vou ler esse capítulo com todo o fogo que ele merece. Sinta-se na biblioteca, sinta-se em Oxford, sinta os olhares, sinta a magia no ar. Então, vamos lá. Capítulo 6. O dia seguinte amanheceu nublado, bem mais típico de um início de outono. Meu único desejo era me deixar bem quentinha no casulo de lã e permanecer no meu apartamento. Olhei para o tempo fechado, me convencendo a não retornar ao Rio. Em vez disso, saí para uma corrida, acenando para o porteiro noturno, que olhou surpreendido da sua guarita, fazendo um sinal de positivo com o polegar erguido. A cada passada na calçada, minha atenção se dissipava. Ofegante, atingi o caminho de cascalho no parque da universidade, já me sentindo relaxada e pronta para uma longa jornada na biblioteca. Fossem quais fossem as criaturas que aparecessem por lá. Quando voltei, o porteiro me chamou. Doutora Bishop? Sim? Me desculpe ter impedido a entrada da sua visitante ontem à noite, mas é política da faculdade. Da próxima vez que a senhorita tiver convidados, avise que os deixo entrar, está bem? A sensação de leveza trazida pelo exercício desvaneceu. Era homem ou mulher? Perguntei na mesma hora. Mulher. Meus ombros despencaram. Parecia uma ótima pessoa e gosto muito dos australianos. Eles são simpáticos, mas não são... A senhora sabe. Ele não terminou a frase, mas o significado era óbvio. Os australianos são como os americanos, mas não são tão exibidos. Nós telefonamos para o seu apartamento, franzi a testa. Eu tinha tirado o som do telefone porque Sarah sempre me atrapalhava com a diferença do fuso horário entre Madison e Oxford. E acabava me telefonando no meio da noite. Isso explicava porque eu não tinha ouvido o telefone tocar. Muito obrigada por avisar. Da próxima vez avisarei que terei visitas, prometi. De volta ao apartamento, entrei no banheiro, acendi a luz do espelho e vi as marcas deixadas pelos últimos 2 dias. As olheiras do dia anterior já estavam parecendo uma contusão. Achei que haveria marcas no meu braço, mas para minha surpresa não havia nada. O apertão do vampiro tinha sido tão forte que eu estava certa de que teria arrebentado alguns vasos de sangue debaixo da pele. Depois do banho, vesti uma calça larga e um pullover de gola rolê. Roupas pretas acentuavam a minha altura e atenuavam a minha constituição atlética, mas por outro lado me faziam parecer um cadáver, e por isso joguei um suéter de pervinca sobre os ombros. O suéter azulou ainda mais as olheiras, mas pelo menos já não tinha mais a aparência de um cadáver. O cabelo insistia em sua habitual rebeldia, eriçando a cada movimento do meu corpo. A única solução foi prendê-lo com um coque desengonçado à altura da nuca.
O carrinho de Claremont estava abastecido de manuscritos e me resignei com a ideia de topar com ele na sala de leitura de Duncan Humphrey. Fui até a mesa de solicitações de peito erguido. O supervisor e os atendentes zanzavam novamente como aves nervosas de um lado para o outro. Dessa vez a atividade concentrava-se no triângulo entre a mesa de solicitações, o catálogo de manuscritos e a sala de supervisor. Eles carregavam pilhas de caixas e empurravam carrinhos entupidos de manuscritos para dentro das 3 primeiras ogivas de mesa antiga sobre os olhos atentos das gárgulas. Obrigado, Sean. A voz brutal e cortês de Claremont ecoou no fundo das mesas. A boa nova é que eu não teria que dividir a mesa com o vampiro. A má notícia é que eu não poderia entrar ou sair da biblioteca ou solicitar livros e manuscritos sem que Claremont seguisse cada gesto meu. E ele estava munido de uma retaguarda. Uma garota baixinha examinava documentos e listagem de arquivos no segundo nicho. Fiquei surpresa quando ela se virou e me dei conta de que era uma mulher adulta. Os olhos negros em tom cor âmbar eram frios como uma gangrena. Mesmo à distância, a pele luminosa, incrivelmente branca e os cabelos negros e sedosos me diziam que se tratava de uma vampira. Ondas de cabelo se penteavam em volta do rosto, espalhando-se pelos ombros da mulher. Ela deu um passo em minha direção sem a menor preocupação em disfarçar seus movimentos rápidos e seguros, e me olhou de maneira intimidadora. Era óbvio que não queria estar naquele lugar e me culpava por isso. Miriam, a voz de Claremont soou com gentileza enquanto ele caminhava até o centro da passagem. Ele deu uma pequena parada e seus lábios desenharam um sorriso polido. Bom dia, doutora Bishop. Passou os dedos pelo cabelo e isso fez-o parecer ainda mais despenteado. Eu alisei meu cabelo e ajeitei uma mecha solta por trás da orelha. Bom dia, professor Claremont. Estou vendo que voltou. Voltei sim, mas hoje não me juntarei a você na South End. Eles nos acomodaram aqui, onde não perturbaremos ninguém. A vampira jogou a pilha de documentos na mesa. Claremont sorriu. Se me permite, apresento-lhe Miriam Shepard, minha colega de pesquisa. Miriam, esta é a doutora Diana Bishop. Muito prazer, doutora Bishop, disse Miriam com frieza, estendendo a mão para mim. Cumprimentei e tive um choque quando aquela mão pequena e gelada contrastou com a minha mão maior e quente. Puxei a mão, mas ela não soltou, apertando-a até os ossos, até que ela soltou minha mão e me contive para não sacudi-la. Muito prazer, doutora Shepard. Nós 3 continuamos no mesmo lugar, de pé e constrangidos. O que se pode conversar com uma vampira nas primeiras horas da manhã? Recorri à banalidade humana. Eu realmente preciso trabalhar. Tenho um dia produtivo, disse Claremont, balançando a cabeça com a mesma frieza do cumprimento de Miriam. O Sr. Johnson surgiu do meu lado com uma pilha de caixa cinzenta nos braços. Hoje a colocamos na A4, doutora Bishop. Ele disse, bufando de satisfação. Esses aqui eu estou levando de volta para o senhor. Os ombros de Claremont eram tão largos que não me deixavam ver se havia manuscrito na mesa dele. Afastei a curiosidade e segui o supervisor na sala de leitura até meu assento habitual na South End. Mesmo sem Claremont sentado perto de mim, eu tinha na cabeça quando peguei meu lápis e liguei o computador. De costas voltadas para a sala vazia, tirei de dentro da primeira caixa um manuscrito com a capa de couro. Fiquei absorvida na rotineira tarefa de ler e anotar, e terminei a leitura no primeiro manuscrito em menos de 1 hora. Olhei o relógio e ainda não eram 11 horas. Ainda sobrava tempo para um outro manuscrito antes do almoço. O manuscrito da outra caixa era menor, mas continha esboços interessantes de aparatos alquímicos e fragmentos de procedimentos químicos que mais parecia uma combinação profana de um livro de receitas culinárias e um bloco de anotações de um envenenador. Pegue o seu pote de mercúrio e deixe-o sobre a flama por 3 horas, comentava um conjunto de instruções, e quando ele estivesse juntado à criança filosofal, pegue-o e deixe-o putrefazer até que o corvo negro o carregue para os mortos. Meus dedos deslizavam freneticamente pelo teclado à medida que o tempo passava. Eu estava preparada para dar de cara com qualquer tipo de criatura, mas o relógio marcou 1 hora da tarde e ainda estavam potencialmente sozinha na South End. O único outro leitor presente na sala era um aluno da graduação,
com um cachecol de listras vermelhas, brancas e azuis de Kelbo College. Ele olhava com desânimo para uma pilha de livros raros, sem folheá-los, e vez ou por outra roía as unhas, fazendo um barulhinho. Depois de preencher 2 novos formulários de requisição e empacotar os manuscritos, saí para almoçar, satisfeita com o resultado da manhã. Na saída, cruzei com Gillian Chamberlain, que me lançou um olhar malévolo de um desconfortável assento, com 2 vampiras do dia anterior, que estavam perto do relógio antigo e que lançavam cincelos na minha pele, e com um demônio da sala de referência musicais, junto a mais outros 2 demônios. Os 3 desmontavam um leitor de microfilmes, as peças estavam espalhadas ao redor e o rolo de filme desenrolado no chão. Claremont estava parado ao lado da mesa de solicitações da sala de leitura, junto à sua assistente vampira. Ele tinha dito que criaturas estavam atrás de mim e não dele, mas hoje o comportamento dela sugere outra coisa, pensei triunfante. Enquanto eu devolvia os manuscritos, Matthew Claremont me observava com frieza. Fiz muita força para fingir que não notava. Já acabou com esses? Perguntou Chan. Sim. Ficaram alguns na minha mesa. Seria ótimo se eu também pudesse ficar com aqueles. Deixei escapar a dica. Quer almoçar comigo? Valerie acabou de sair. Acho que ficarei presa aqui por um bom tempo. Ele disse lamentando. Fica para a próxima vez. Agarrei a bolsa e me virei para sair. Claremont atrasou os meus passos com voz baixinha. Miriam, está na hora do almoço. Não, estou com fome. Ela disse num tom claro e melódico, de soprano com uma ponta de raiva. O ar fresco é bom para a concentração. O comando da voz de Claremont era indiscutível. Miriam suspirou profundamente, largou o lápis na mesa e emergiu das sombras para me seguir. Minha rotina para a refeição era uma pausa de 20 minutos no café do 2º piso de uma livraria nos arredores. Sorri ao imaginar Miriam se ocupando durante aquele período, presa na armadilha da Blackwell, onde os turistas se apinhavam para olhar os cartões postais e trocar beijos entre os guias impressos de Oxford e a seção de livro baseada em crimes reais. Eu pedi um sanduíche e um chá e me espremi no canto mais distante de um recinto entupido de gente, entre um membro vagamente familiar da Faculdade de História que lia um jornal e um estudante que dividia a atenção entre um aparelho MP3, um celular e um computador. Depois de terminar o sanduíche, peguei a xícara de chá e fui dar uma olhada pelo vidro da vitrine. Fiquei preocupada. Um dos demônios desconhecidos de Dunk Humphrey estava encostado no portão da biblioteca e observava a vitrine de Blackwell. Senti 2 cutucadas doces e fugazes como um beijo na maçã do meu rosto. Olhei para o rosto de um outro demônio. Era uma mulher linda de traços sedutores e contraditórios. Uma boca larga que destoava com a face delicada, olhos castanhos, quase cor de chocolate, muito juntos e grandes, e um cabelo muito claro para uma pele cor de mel. Doutora Bishop? Um sotaque australiano feminino projetou dedos gelados que se moveram na base da minha coluna. Sim? Sussurrei, olhando para a escada. A cabeça negra de Miriam não estava lá embaixo. Eu mesma, doutora Bishop? Ela sorriu. Eu sou Agatha Wilson e sua amiga lá embaixo não sabe que estou aqui. Era um nome antiquado e incongruente para alguém mais ou menos 10 anos mais velha do que eu, e estava longe de voltar à moda. Mas aquele nome me era familiar e eu tinha uma leve lembrança de ter visto numa revista de moda. Posso me sentar? Ela perguntou, apontando o lugar vago pela saída do historiador. Claro, murmurei. Na segunda conheci um vampiro. Na terça, um bruxo tentou dominar a minha mente. E em quartas era certamente o dia dos demônios. Embora eles me seguissem na época da faculdade, eu os conhecia bem menos que os vampiros. Muita pouca gente parecia entender criaturas, e Sarah nunca conseguira responder às minhas perguntas sobre elas. De acordo com os relatos da minha tia, os demônios constituíam uma subclasse criminosa. Um excesso de criatividade e inteligência os fazia mentir, roubar, trapacear e até matar, simplesmente porque sentiram impunes a tudo. Mas o que mais me preocupava, Sarah, eram as condições de nascimento dos demônios. Não havia como prever onde ou que um deles surgiria.
Não havia como prever onde ou quando um deles surgiria, já que eram nascidos de pais humanos. Sarah achava que só isso bastava para estabelecer a posição marginal desse tipo de criatura na hierarquia dos seres. Ela valorizava a linguagem sanguínea e as tradições familiares das bruxas e desaprovava a imprevisibilidade dos demônios. A princípio, Agatha Wilson se mostrou feliz por se sentar tranquilamente ao meu lado e se limitou a observar enquanto eu tomava meu chá. Depois ela desferiu um jorro alucinante de palavras. Sarah sempre dizia que conversar com o demônio era simplesmente impossível, porque eles sempre começavam pelo meio. Energia demais é uma fronteira que nos atrai, disse Agatha de um modo prosaico, como se lhe tivesse feito uma pergunta. As bruxas estavam em Oxford para uma bom e tagarelavam como se o mundo não estivesse cheio de vampiros, que tudo podem ouvir. Ela fez uma pausa. Não sabemos se o veremos novamente. Veremos o quê? Perguntei com brandura. O livro. Ela cochichou em tom confidencial. Sim, talvez nunca mais o vejamos depois que as bruxas fizeram. É claro, você também é bruxa. Talvez não esteja sendo certo conversar com você. Eu achava que as bruxas seriam capazes de vislumbrar tudo o que eles fazem. E aí aparece isso. Ela pegou um jornal e estendeu para mim. Uma manchete sensacionalista chamou imediatamente minha atenção. Vampiro solto em Londres. E eu me apressei a ler a matéria. A Polícia Metropolitana não tem pistas para os integrantes dos assassinatos de 2 homens em Westminster. Os corpos de Daniel Bennett, 22, e Jason Enright, 26, foram encontrados na manhã de domingo no beco do pub White Hart da rua St. Alban, pelo seu proprietário Red Scott. Os 2 homens apresentavam ferimentos graves na carótida e múltiplos descerramentos no pescoço, nos braços e no torso. Análises forenses revelaram que a perda massiva do sangue foi a causa mortes, embora não houvesse indício de sangue no local. As autoridades que investigam os vampiros assassinos, como são chamados pelos moradores da região, pediam ajuda a Peter Knox, autor de livros famosos sobre o moderno e o ocultismo, como Assuntos Sombrios, o Diabo nos Tempos Modernos, O Despertar da Magia, a necessidade do mistério na Idade da Ciência. Knox fez consultoria para autoridades do mundo inteiro em casos de suspeita de satanismo e de assassinatos em série. Os indícios não apontam para assassinatos ritualísticos, disse Knox para o repórter na coletiva de imprensa, e também não parece obra de um assassino cruel. Concluiu, apesar dos assassinatos similares de Christiana Nilsson em Copenhague no último verão e de Sergei Morozov em St. Petersburg no outono de 2007. Quando pressionado, Knox admitiu que o caso de Londres talvez envolva um ou mais assassinos plagiadores. Preocupados, os moradores estabeleceram uma vigília pública e os policiais locais criaram um programa pessoal de segurança para responder às perguntas e oferecer ajuda e orientação. Os policiais pedem aos habitantes de Londres que dupliquem suas preocupações para resguardar a segurança, mais especialmente à noite. Isto é apenas o trabalho de um editor de jornal à procura de uma história, comentei envolvendo o jornal Ao Demônio Mulher. A imprensa alimenta o medo humano. Será que são eles? Disse Agatha Wilson olhando ao redor. Sei lá, eu acho que é mais do que isso. Acho que se sabe quando se trata de vampiros. Eles só estão a um passo dos animais. Ela crispou o lábio em expressão azeda. E você acha que nós, que somos os instáveis, mas o fato é que nenhum de nós pode correr o risco de chamar a atenção aos humanos. Aquilo era conversa demais sobre bruxas e vampiros para ser tratada no lugar público. Contudo, ou se entregavam os próprios pensamentos ou conversavam com os companheiros de refeição. Não sei de nada quanto ao manuscrito ou sobre o que as bruxas possam ter feito, senhorita Wilson. Além do mais, não estou com ele, eu disse de pronto, caso ela também pensasse que eu tinha surrupiado. Pode me chamar Agatha. Ela fixou os olhos no tapete. Então a biblioteca já o tem em mãos.
Eles é que pediram para que o devolvesse? Ela se referia às bruxas, ao vampiro, à biblioteca. Eu tentei identificar os possíveis réus. As bruxas? Perguntei como em um sussurro. Agatha assentiu com a cabeça enquanto esquadrinhava os arredores com os olhos. Não, simplesmente eu devolvi as prateleiras depois que terminei o trabalho. Ah, prateleiras, repetiu Agatha compenetrada. Todo mundo acha que uma biblioteca é apenas um prédio, mas não é. Lembrei do apertão estranho que senti depois que Chan colocou o manuscrito na esteira. As bruxas acham que o lugar desse livro é na biblioteca, ela continuou, mas ele não pertence a vocês. Não são as bruxas que decidem onde esse manuscrito deve ser mantido e quem pode lê-los. O que há de tão especial nesse manuscrito? O bastante para que a gente esteja conversando aqui, disse Agatha com a ponta de desespero na voz. Esse livro conta a história, início, meio e fim. Nós, os demônios, precisamos entender o nosso lugar no mundo. Precisamos bem mais do que as bruxas e vampiros. Elas já não deixavam transparecer o menor traço de confusão. Era como uma câmera com lentes ajustadas depois de um tempo fora do foco. Você sabe qual é o seu lugar no mundo? Eu disse. Existem 4 espécies de criaturas: humanos, demônios, vampiros e bruxas. E de onde vieram os demônios? Como foram gerados? Por que estamos aqui? Ela fechou os olhos. Você sabe de onde vêm os seus poderes, hein? Sabe? Não, sussurrei balançando a cabeça. Ninguém sabe. Todo dia nos perguntávamos isso. Primeiro os humanos acreditaram que os demônios eram anjos guardiões. Depois acreditaram que éramos deuses decaídos da terra, vítimas de nossas próprias paixões. Os humanos nos odiavam porque éramos diferentes e abandonavam os filhos que se transformavam em demônios. Fomos acusados de nos apossar das almas humanas, de torná-las insanas. E os demônios são brilhantes e não são viciosos, não são como os vampiros. A voz dela soou claramente zangada, se bem que não passou de um murmúrio. Nunca enlouquecemos ninguém. Nós somos vítimas do medo e da inveja humana, assim mais que as bruxas, muito mais que as bruxas. As bruxas também podem afirmar isso, porque também tiveram o seu quinhão no episódio de terror. As bruxas já nasceram bruxas. Os vampiros fazem outros vampiros. Você tem uma história familiar e lembranças para reconfortá-la quando estão sozinhos e confusos. Nós não temos nada além de histórias contadas pelos humanos. A única esperança que temos é de encontrar um outro demônio e nos identificarmos com ele. Meu filho teve essa sorte. Nathaniel tem um demônio como mãe, alguém que o vê com sinais e o ajuda a compreendê-los. Ela desviou o olhar por um segundo para se recompor e depois com os olhos novamente para mim, agora refletindo tristeza. Talvez os humanos estejam certos. Talvez sejamos possuídos. Eu vejo coisas, Diana, coisas que eu não deveria ver. Os demônios podem ser visionários. E ninguém sabe ao certo se essas visões são confiáveis, como as visões que as bruxas têm. Eu vejo sangue e medo, eu vejo você, às vezes eu vejo o vampiro. Talvez procurou esse livro por tanto tempo e em vez de encontrá-lo, encontrou você. Curioso. Por que Matthew Claremont quer o livro? Agatha deu nos ombros. Vampiros e bruxas não partilham seus pensamentos conosco. Embora o seu vampiro tenha mais apreço pelos demônios que a maioria dos outros vampiros, ele também não nos diz o que sabe. São tantos segredos e hoje em dia há tantos humanos inteligentes, eles vão acabar descobrindo tudo. Se não tomarmos cuidado, os humanos adoram o perder e os segredos também. Ele não é o meu vampiro, retruquei de chofre. Tem certeza disso? Ela disse, fixando os olhos na superfície cromada da máquina de café expresso, como se olhando para um espelho mágico. Tenho sim, respondi com convicção. Um livrinho que pode conter um grande erro, um segredo capaz de mudar o mundo. Você é uma bruxa. Você sabe que as palavras têm poder. E o seu vampiro não precisa mais de você se conhecesse esse segredo. Os olhos castanhos de Agatha agora estavam comovidos e acolhedores. Se Matthew Claremont quer tanto esse livro, ele próprio pode requisitá-lo à biblioteca. De repente, a ideia de que ele poderia fazer isso se tornou assustadora.
Se esse livro voltar para suas mãos, ela disse com aflição, agarrando meu braço, me promete que se lembrará que vocês não são os únicos que precisam conhecer o segredo que ele guarda. Os demônios também fazem parte da história, promete. O toque me fez entrar em pânico. De repente, eu me senti agoniada com calor e aglomeração de pessoas lá dentro. Olhei em volta por instinto, à procura da saída mais próxima, e ao mesmo tempo em que prestava atenção para minha respiração para controlar o ímpeto de sair correndo dali. Prometo, murmurei hesitante, sem saber ao certo o que eu prometia. Ótimo, disse Agatha com displicência, e voltando para o trabalho. Ela desviou os olhos. Foi muito bom conversar com você. Fixou os olhos no tapete mais uma vez. Nos veremos de novo. Não se esqueça. Algumas promessas são mais importantes que outras. Coloquei o bule e a xícara de chá na bandeja cinza de plástico sobre as latas de lixo e joguei a embalagem do sanduíche lá dentro. Olhei para trás e a Agatha estava lendo a seção de esportes do jornal que o historiador deixou no café. Não vi Miriam quando saí de Blackwell, mas senti os seus olhos gelados cravados em mim. Enquanto eu estava fora de South End, se enchera de humanos, todos ocupados em seus afazeres e completamente alheios à convenção de criaturas ao redor. Invejando esse alheamento, resolvi me concentrar no manuscrito. Mas em vez disso, comecei a rever minha conversa na Blackwell e os acontecimentos nos últimos dias. A princípio, as ilustrações de Ashmole 782 não pareciam ter relação com o que Agatha Wilson lhe atribuía. E se Matthew e a Demônia estavam tão interessados pelo manuscrito, por que não o requisitaram? Fechou os olhos e relembrei os detalhes do meu encontro com o manuscrito, a fim de estabelecer padrões para o acontecimento nos últimos dias. Esvaziando a mente e imaginando o problema como se fosse peça de um quebra-cabeça sobre uma mesa branca e encaixando as formas coloridas. Mas, por mais que eu arrumasse as peças, elas não se encaixavam e não surgiam quadro comum. Frustrada, Fernanda levantou e tratou de sair. Alguma coisa? Perguntou Chan enquanto retirava a pilha de manuscritos dos seus braços. Estendi uma nova lista de pedidos. Ele olhou sorrindo para uma nova lista sem dizer uma única palavra. Eu precisava fazer duas coisas antes de sair. A primeira era uma questão de cortesia. Eu não sabia ao certo como os vampiros tinham se mantido à distância sem um sem número de criaturas presentes na South End, mas eles tinham feito isso. Geralmente bruxas e vampiros não se agradecem uns aos outros, mas Claremont me protegendo 2 vezes em 2 dias, eu não queria ser ingrata ou intolerante quando Sarah e suas amigas do Coven de Madison. Professor Claremont, o vampiro olhou para mim. Muito obrigada. Eu disse olhando até que ele desviou o olhar. De nada, murmurou surpreendido. A segunda coisa era mais calculada. Se Matthew Claremont precisava de mim, eu também precisava dele. Eu queria que ele me dissesse por que Ashmole 782 estava causando tanta balbúrdia. Talvez seja melhor me chamar de Diana, falei rapidamente, antes que me sentisse nervosa. Matthew Claremont sorriu. Meu coração parou de bater por 1 segundo. Aquele sorriso não era sorriso pálido com o qual eu estava me habituando. Foi um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Ai, meu Deus, como ele é bonito, pensei atordoada. Tudo bem, ele disse suavemente. E você pode me chamar de Matthew. Balancei a cabeça com o coração desgovernado. O seu corpo foi irrigado por alguma coisa que desmanchou os resíduos de ansiedade deixados pelo encontro com Agatha Wilson. O nariz de Matthew brilhou e o seu sorriso se abriu um pouco mais. Ele estava farejando o que acontecia no seu corpo. E mais, parecia ter identificado o que era. Ruborizei. Bom final da tarde, Diana. Ele custou para dizer o meu nome, com um tom exótico e estranho. Boa noite, Matthew. Fui sinalizando o mais
fui saindo o mais depressa possível. Aquela tarde, remando na serenidade do rio, à medida que escurecia o pôr do sol, de vez em quando eu avistava uma mulher esfumaçada no caminho de siga, um pouco mais à frente de mim, com uma estrela sombria a me guiar para casa. Gente, que capítulo arrastado. Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Eu achei que realmente foi muito arrastado ele. Pelo menos tivemos mais informações sobre o que é esse manuscrito, o Ashmole 782, e por que algumas criaturas estão atrás dele. Também descobrimos um pouco mais sobre o universo, sobre como nesse universo que a Débora está criando, como são formados os vampiros, as bruxas e os demônios. Descobrimos uma informação importante, que os demônios é aleatório. Não é todo mundo que tem pais demônios vai sair demônio, e também um demônio pode nascer de pais humanos. Então, essa foi uma informação. Também tivemos uma outra informação, apareceu um nome que eu já vi na série, então por isso que eu sei que é importante, o Peter Knox. Também tivemos um vislumbre mais sobre como os vampiros passeiam pela comunidade humana. Ficamos sabendo que há uma onda de assassinatos em que as pessoas estão perdendo sangue, estão chamando lá dos vampiros assassinos. Enfim, fomos recheados, bombardeados de informação só com uma conversa entre o demônio, Agatha Wilson, e a Diana. E por fim, a Diana amolece um pouquinho o coração e se aproxima do Claremont, né? Do Matthew Claremont. E aí, gente, quero saber nos comentários o que vocês acham, o que vocês estão achando até o momento. Vocês acham que a Agatha é confiável? E o Matthew, gente, vocês acham que ele é um vampiro romântico ou uma bandeira vermelha ambulante? E o Ashmole 782, o que vocês acham? Que segredo que ele guarda e por que só a Diana teve acesso a ele? Joga sua teoria aí, porque eu estou doida para ler, tá? E é isso por hoje, pessoal. No próximo episódio a gente vai para o capítulo 7. Então pega o seu livro. Se você não tiver tudo bem, vem comigo para mais magia e suspense. 3 coisinhas rápidas. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque o nosso clube é só para quem ama e vive a fantasia. Deixe um comentário agora. Agatha, aliado ou vilã? Matthew, herói ou perigo? Joga sua teoria. E terceiro, compartilha com aquele amigo que ama livros de magia. Vamos trazer mais gente para o nosso clube. Então, valeu, galera, por estarem aqui. Tô amando essa aventura com vocês. Beijos e até a próxima. Se Matthew Claremont precisava de mim, eu também precisava dele.